Graça e paz, o meu nome é Luciano e este é o canal Escola Teológica. Hoje estaremos mostrando e falando de uma obra muito espetacular, que é a Teologia Sistemática de Norman Geisler. Esta obra, que em inglês contém 4 volumes, em português publicada pela editora CPAD, tem apenas 2 volumes. Estarei lendo aqui a capa do fundo aqui, mostrando a contracapa. O doutor Ravi Zacarias, ele fala dessa obra, um trabalho profundo de uma das maiores autoridades, das maiores mentes teológicas e filosóficas de nossos tempos. Já John McDougall, ele diz: tremendo. Teologia Sistemática do Dr. Geisler é um livro que não deve faltar em nenhuma biblioteca. Há poucas obras tão exaustivas na abordagem ou tão eruditas na apresentação comparáveis a esta. Eis um livro ao qual você deve dedicar a sua total atenção. Teologia Sistemática, o trabalho culminante de uma vida inteira dedicada ao estudo e pesquisa. O Dr. Norman Geisler, nesta coleção, trata dos temas mais importantes da teologia sistemática: a teologia propriamente dita, a Bíblia, a criação, a doutrina de Deus, a salvação, o Senhor Jesus Cristo. As últimas coisas serão tratadas de forma clara e muito bem pesquisadas, de modo que o leitor tenha em suas mãos para a pesquisa um fruto de uma vida dedicada à teologia e à defesa da fé cristã. Dr. Norman Geisler. E desde já eu quero agradecer a vocês que vêm acompanhando nossos vídeos, que vem se inscrevendo no nosso canal, assistindo. Deus abençoe a vida de vocês fortemente. E aqui está a obra, Norman Geisler, Teologia Sistemática. E iremos aqui fazer uma breve apresentação do livro, lendo alguns pontos para nós chegar perto, para entender um pouco. Não estarei lendo ele, estarei apresentando algumas coisas para vocês que estão aí vendo o vídeo, ver o que se trata nessa obra maravilhosa. Aqui tem um sumário, e a primeira coisa a tratar é a introdução, que é o prolegômeno, uma introdução. Eu vou ler um pouco aqui só para vocês terem em mente do que eu estou falando. Prolegômenos, do grego pro, que é antes, e lego, falar, é a introdução à teologia. Eles tratam dos pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. A teologia evangélica é defendida aqui como um discurso a respeito de Deus que enfatiza a existência de certas crenças cristãs essenciais, que incluem, mas não se limitam, à infiabilidade e inerrância da Bíblia somente, a triunidade de Deus, o nascimento virginal de Cristo, a divindade de Cristo, a total suficiência do sacrifício expiatório de Cristo pelos pecados e a ressurreição física e miraculosa de Cristo, a necessidade da salvação somente pela fé, somente através da graça de Deus, baseada somente na obra de Cristo, o retorno corporal físico de Jesus a este mundo, a felicidade eterna e consistente dos salvos e o castigo eterno e consistente dos não salvos. A teologia é dividida em várias categorias, Primeiro, teologia bíblica, que é o estudo da base bíblica da teologia. Teologia histórica é o que é o debate teológico dos grandes expoentes da igreja cristã. E a teologia sistemática, que é o terceiro ponto, que é a tentativa de construir um corpo consistente e compreensível a partir do conjunto completo da revelação de Deus, seja ela a revelação especial, que é a revelação bíblica, ou a geral, que é a natural. E nesse prolegômeno a gente é levado a entender um pontapé para começar a estudar a teologia. Já na parte 2, vai falar na questão da bibliologia,
Como eu falei no vídeo passado, falando a respeito das doutrinas da Bíblia, da bibliologia, né, que hoje em dia é tão importante nós estudarmos a bibliologia. É tão importante nós estudarmos a bibliologia porque nós vivemos um mundo em que a Bíblia está sendo deixada de lado por várias coisas, vários movimentos e por vários tipos de coisa, né? Então a gente precisa muito estudar a doutrina da Bíblia, né? A doutrina da bibliologia. O que tem aqui logo de início é a origem e a inspiração da Bíblia. Na página 213, eu vou dar uma lida aqui rápido para os irmãos verem, para todos vocês verem, né? Como é interessante. A Bíblia alega ser o livro de Deus e tem uma mensagem com autoridade divina. Na verdade, os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar as suas palavras, que sua mensagem chegou até eles por revelação, de forma que as suas palavras foram sopradas ou inspiradas pelo próprio Deus, né? A origem da inspiração divina. Ele vai discorrer sobre esse assunto e é interessante, né? Temos também, no outro ponto, a natureza divina da Bíblia, a natureza humana da Bíblia, Jesus e a Bíblia. Ele vai trazer esses pontos e abordá-lo, né, minuciosamente. E já na seção 2, né, é histórica, né? Ele vai trazer a seção bíblica, ele vai trazer a seção histórica agora, que ele vai falar os pais da igreja sobre a Bíblia, a igreja histórica sobre a Bíblia, a história da crítica bíblica destrutiva, o liberalismo sobre a Bíblia, a neo-ortodoxia sobre a Bíblia, o neo-evangelismo sobre a Bíblia, o evangelismo sobre a Bíblia e o fundamentalismo sobre a Bíblia. E já na seção 3 ele vai trazer a seção teológica, né? A historicidade do Antigo Testamento, a historicidade do Novo Testamento, a inerrância da Bíblia, a canonicidade da Bíblia e o resumo das evidências a favor da Bíblia, né? Vamos passar aqui um pouco pela a natureza divina da Bíblia, né? A natureza divina da Bíblia. A gente vai passar por esse ponto para a gente ter ideia o que ele vai falar aqui. Como a Bíblia é divina na sua origem, é compreensível que ela apresente algumas características divinas, né? Esses distintivos divinos colocam a Bíblia num nível completamente diferente de todos os livros meramente humanos. Aleluia, isso, né? Então, ele vai mostrar a natureza divina da Bíblia, né? Discorrendo sobre essa matéria, sobre as seguintes páginas. Os pais da igreja sobre a Bíblia. Vamos dar uma olhada. O que os pais da igreja falaram sobre a Bíblia. A história da igreja cristã corrobora completamente o que a Bíblia reivindica para si mesma, a saber que ela é divinamente inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Isto é verdadeiro nos mais antigos pais do período depois da época de Cristo, bem como ao longo dos séculos seguintes até os tempos modernos. Da mesma foram que os escritos do Novo Testamento consideravam o Antigo inspirado, os pais da igreja consideravam o Novo igualmente inspirado. Este fato é observável em todos os períodos principais do desenvolvimento da igreja cristã, os quais antecedem aproximadamente o ano 350. Né? Assim como os apóstolos, os seguidores de Jesus acreditavam que o Antigo Testamento era inspirado, os pais apostólicos, né, eles, no período da patrística em diante, também todos aqueles homens acreditavam que o Novo Testamento era inspirado, tanto o Novo quanto o Antigo, né? Não é à toa que ele vai trazer aqui a visão dos pais apostólicos e subapostólicos sobre as Escrituras. Ele vai trazer aqui muitos relatos dos próprios pais apostólicos, o que eles escreveram sobre o Novo Testamento, e está todo aqui, né? Tertuliano, Ireneu, Papias, Clemente de Roma, Policarpo, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Hipólito, Tertuliano e assim sucessivamente, né? O liberalismo sobre a Bíblia. Vamos dar uma olhada também no liberalismo sobre a Bíblia. 300. O surgimento do anti-sobrenaturalismo moderno abalou a visão ortodoxa
ortodoxa histórica das Sagradas Escrituras. Perdão. Dele surgiu a visão chamada de liberalismo, né? Que tem as suas raízes não no que diz respeito às Escrituras, em nomes tão longínquos como Thomas Hobbes e Bento Spinoza. Estas raízes foram incorporadas por muitas das visões da alta crítica negativa da Bíblia. A partir do tempo de Charles Darwin, a manifestação eventual destas visões em púlpito começou já no início do século XX nos Estados Unidos, né? Infelizmente, essa visão liberal chegou até os púlpitos e é um tema atual também, o liberalismo teológico. Não ficou lá no passado. Ele acompanhou a igreja moderna e contemporânea e está também, hoje em dia, tomando conta de algumas pessoas, infelizmente, né? E isso é muito sério. E posteriormente também veio o neo-ortodoxismo com Karl Barth, né? Que também é um pouco de perigo, tem um pouco de perigo na neo-ortodoxia. Eu li um livro teológico na qual o autor diz que a neo-ortodoxia é tão perigosa quanto o liberalismo teológico. E vamos ver aqui mais um pouco para frente, né? Tem a historicidade do Antigo Testamento, a historicidade do Novo Testamento, tem a canonicidade da Bíblia. Eu também estou lendo para fazer o posterior vídeo sobre o cânon bíblico, né? E também espero fazer um vídeo sobre também quero fazer um vídeo sobre o liberalismo teológico, né? Espero fazer um vídeo sobre ele. Já aqui no volume 2, Deus e a criação, né? Uma introdução, a pura realidade e a simplicidade de Deus, né? Os tópicos, né? A impessoabilidade e a infinitude de Deus, a imaterialidade e a imensidão de Deus, imensidão de Deus, a onipotência e a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Outro ponto interessante que eu vi aqui é o ciúme e a perfeição de Deus, a misericórdia e a ira de Deus. Eu quero dar uma ênfase aqui no ciúme e a perfeição de Deus e a misericórdia e a ira de Deus, né? O ciúme e a perfeição de Deus. Outros dos atributos morais de Deus são o ciúme e a perfeição. Reconhecemos que o ciúme não é um atributo surpreendente, contudo, é um dos que a Bíblia declara que não. A Bíblia declara que é o nome de Deus, um título distintivo de uma das características essenciais de Deus. Na realidade, isso levanta o problema singular, analisado mais adiante, né? Ele vai analisar isso mais adiante, quanto à razão de que é pecado para as criaturas ser um atributo moral de Deus, né? Então ele vai trazer a definição de ciúme, do ciúme de Deus, o que é o ciúme de Deus, e discorreu o assunto muito bem levantado, né? E agora um outro ponto interessante aqui é a misericórdia e a ira de Deus. Vamos ver esse outro ponto interessante. Outro par de características morais de Deus é a misericórdia e a ira. Certos estudiosos creem erroneamente que esses atributos são incompatíveis, mas na realidade formam uma unidade dentro do caráter de Deus. Todavia, há uma questão legítima levantada quanto à misericórdia e à ira. Será que são atributos de Deus ou atividades que fluem de outros atributos? Mesmo que sejam atos e não atributos, há atributos firmemente arraigados como a bondade e a justiça, das quais ações procedem. A misericórdia e a ira de Deus procedem da bondade e a justiça de Deus, né?
E também vai falar a respeito da criação. Aqui, né, a providência de Deus na criação, a criação das criaturas espirituais, né, que é os anjos. Se você quiser adquirir uma obra como essa, você não vai se arrepender, né? O sustento da criação, a soberania de Deus na criação, e é uma obra espetacular, exaustiva, sim, mas é muito, muito, muito boa. E passando aqui para o segundo volume, não demorarei mais, né? Passando aqui para o segundo volume, né? Tem a questão humanidade e pecado, que é antropologia, e a martiologia, né, que é a martiologia do pecado, e a antropologia, a doutrina do homem. A origem dos seres humanos. Conforme analisamos no volume 2, todos os teólogos evangélicos creem que os primeiros seres foram criados diretamente por Deus, tendo isto em mente, encontrar-se-nos na condição originalmente criada por Adão e Eva, nos quais ocorreram tanto a tentação quanto a queda. Tudo isso servirá como preparação do cenário de uma abordagem da ordem da alma de cada ser humano, segundo Adão, bem como servirá como contexto para a compreensão da depravação inteira inerrante herdada pela humanidade desde a época da criação. Ele vai discorrer do assunto sobre os homens bem exaustivamente também. E a questão aqui soteriológica, que eu achei muito interessante também, né? A questão soteriológica é muito interessante, né? A origem da salvação. O pecado é uma pré-condição para a salvação. E a salvação não é necessária se não houvesse pecadores que necessitam dela de fato. Quanto à origem da salvação, existe um consenso universal entre os teólogos ortodoxos. Deus é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação. Pois, apesar de o pecado humano ter sua origem no homem, a salvação vem do céu e tem a sua origem em Deus. Amém, né? E aqui tem outro ponto interessante, a qual ele vai dizer a condição de conceder versus a condição de receber. Ele vai dizer que a salvação é incondicional da perspectiva daquele que concede, que é Deus, mas é condicional do ponto de vista daquele que recebe, pois este precisa crer para receber. Em suma, a salvação vem de Deus, mas a recebemos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que ele quer dizer é que Deus, pela parte de Deus, é incondicional, porque Deus não precisa fazer nada para dar salvação, ele é de graça, é dada por Deus, né? O ser humano não merece de fato não tem um mérito no ser humano para ele receber a salvação, mas pela parte do homem ele precisa crer, como veremos um pouco aqui na frente. É o próximo ponto que eu quero falar, né? A relação entre a graça e a ira, que ele vai dizer, né? Portanto, a rejeição da graça provoca a ira, e a sua aceitação gera a salvação. Como já vimos, a exemplo de uma pessoa que se coloca debaixo de uma grande queda d'água, como as de Foz do Iguaçu ou a Niágara, como uma xícara virada de cabeça para baixo, o vazio vem da rejeição à graça, que é copiosamente derramada sobre a pessoa por meio de um simples ato de arrepender, né? Que é o ato de virar a xícara. Que ele está dando um exemplo aqui, né? A alma, né? A xícara, né? Da alma, o arrependimento da alma com o lado certo para cima, né? Podemos receber as bênçãos que sobre nós são derramadas pelo copioso fluxo do amor de Deus. O que ele está falando? Ele está dizendo que ele está dando um exemplo de uma xícara, né? Se você coloca uma xícara virada para baixo, embaixo de uma torneira, de qualquer água, ele nunca vai ser cheio. Ele coloca isso na condição de a pessoa não se arrepender, né? E isso gera ira. E já a condição de a pessoa colocar a xícara para cima é como se estivesse se arrependendo. E isso gera a salvação, né? E ele vai dizer que a salvação é corporal, né? E não individual. Deus predestinou todos aqueles que crerem para a salvação e todos aqueles que não crerem para a condenação, né?
É muito interessante a parte soteriológica dessa obra, né? Ele vai falar aqui também, né? Supralapsariano, suplarapsarianismo, né? Inflarapsarianismo, sublarapsarianismo, sublará. É difícil esse nome mesmo, irmão. Sublarapsarianismo e wesleyanismo. Ele vai dar uma ordem do que é isso, vai falar aqui também de outros temas interessantes como monergismo e sinergismo, muita coisa interessante. Vai trazer os pais da igreja o que falaram, né, as evidências da salvação, o alcance da salvação, né, expiação limitada ou ilimitada, né? Ele traz esse ponto aqui interessantíssimo, né? O alcance da salvação, ela é limitada ou ilimitada, né? Mesmo havendo um amplo consenso evangélico acerca da origem, a natureza e propósito da expiação, existe uma diferença considerável acerca do alcance a ela atribuída. Os calvinistas firmes defendem a expiação limitada, ao passo que os demais advogam que a expiação não tem limites, né, na sua eficácia, ou seja, os primeiros creem que Cristo morreu somente pelos eleitos, e os segundos defendem que Cristo morreu por todos, né, pelo pecado de todos os seres humanos. Com esta obra defende a visão ilimitada da expiação. Este capítulo iniciará com as evidências a favor desta perspectiva e a seguir passará a responder os argumentos que são levantados para fundamentar a posição da expiação limitada. Esse autor, ele crê na expiação ilimitada, né, que a graça é para todos, não apenas para os eleitos. Então é muito interessante, né? Ele vai trazer até pensamentos de outros, né, teólogos, né? Charles Rhodes, né, Jacó Arminio, João Calvino, e é muito maravilhosa essa obra, né? Ele vai trazer agora a visão da igreja, né? A eclesiologia, já estou terminando, né? Que ele vai trazer, né? O significado básico da palavra igreja é eclésia, e ele vai trazer isso muito legal. Essa obra, irmãos, recomendo, né? E se você está vendo esse vídeo hoje, se eu não me engano, a CPAD está em promoção. Eu vi, a de Salvador está na promoção. Essa obra de R$300 está por R$179. Hoje, se você está vendo esse vídeo hoje, no dia que eu estou postando, né? E você é de Salvador e você quer comprar essa obra, né, da Bahia, pela CPAD da Bahia, a livraria CPAD de Salvador está por R$179. Eu não sei os outros locais, mas lá está por R$179. A origem da igreja. Eu não vou ler isso aqui mais, irmão. Vou apenas falar os tópicos que tem aqui. A natureza da igreja visível, maravilhoso. O governo da igreja visível. É muito boa essa obra, né? E aqui chegamos na escatologia, o estado intermediário e a ressurreição. Vai tratar da questão de quando você está morto, você já está no céu, você está no purgatório. Onde é que você está quando você morre, após a morte da pessoa? O que acontece? E ele vai responder essa questão aqui, né? O estado final dos salvos. Ele tem muitos gráficos, muitas coisas nessa obra, boa demais. O estado final dos perdidos, né? A interpretação da profecia, as alianças de Deus, né? Vai falar do dispensacionalismo aqui, né? O dispensacionalismo tradicional, o dispensacionalista revisado, né? O dispensacionalista progressivo, o alianismo clássico, o alianismo modificado, o número e a natureza de Deus. É muito aliança abraâmica, né? Vai trazer, é profunda essa obra, é profunda demais, né? Uma avaliação da reencarnação. Ele vai trazer, né, a tribulação e o arrependimento, né? A segunda vida e o milênio. Recomendo demais essa obra, né? E fica a dica, fica a dica. Eu quero pedir para vocês, né, que assistiu esse vídeo até esse momento, se inscreva no canal, né? Também eu peço para vocês, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo
O canal dos nossos irmãos, parceiros, né? Tá aí embaixo na descrição. Desçam na descrição, visitem o canal deles, se inscrevam também, porque são pessoas que apresentam obras maravilhosas, né? Que podem lhe ajudar na decisão de comprar um livro ou não, né? Aí eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, né? Que Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe vocês, guardem vocês, que espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seus comentários do que você achou, né? E eu quero agradecer a vocês por tudo, em nome de Jesus. Amém.